Bem-vindos ao PH Leituras. Contos Fluminenses, da obra completa de Machado de Assis, volume 2, Rio de Janeiro, editora Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente pela editora Garnier, Rio de Janeiro, em 1870. A expressão. Mendonça leu-a muitas vezes, a ver se a completava. Mas foi trabalho perdido. Uma coisa concluiu ele logo. Era que havia coisa oculta que arredava Margarida do casamento. Depois concluiu outra. Era que Margarida ainda lhe perdoaria segunda carta se lhe escrevesse. Depois concluiu outra. Era que Margarida ainda lhe... Depois concluiu outra. Era que Margarida ainda lhe perdoaria segunda carta se a escrevesse. A primeira vez que Mendonça foi a Mata-Cavalos, achou-se embaraçado sobre a maneira por que falaria a Margarida. A viúva tirou-o do embaraço, tratando-o como se nada houvesse entre ambos. Mendonça não teve ocasião de aludir às cartas por causa da presença de Dona Antônia, mas estimou isso mesmo, porque não sabia o que lhe diria caso viesse a ficar só os dois. Dias depois, Mendonça escreveu segunda carta à viúva e mandou-lhe-a pelo mesmo canal da outra. A carta foi-lhe devolvida sem resposta. Mendonça arrependeu-se de ter abusado da ordem da moça e resolveu de uma vez por todas não voltar à casa de Mata-Cavalos. Nem tinha ânimo de lá aparecer, nem julgava conveniente estar junto de uma pessoa a quem amava sem esperança. Ao cabo de um mês não tinha perdido uma partícula sequer do sentimento que nutria pela viúva. Amava-a com o mesmíssimo ardor. A ausência, como ele pensara, aumentou-lhe o amor. Como o vento ateia um incêndio. Debalde lia ou buscava distrair-se na vida agitada do Rio de Janeiro. Entrou a escrever um estudo sobre a teoria do ouvido, mas a pena escapava-se-lhe para o coração e saiu o escrito com uma mistura de nervos e sentimentos. Estava então na sua maior nomeada o romance de Renan sobre a vida de Jesus. Mendonça encheu o gabinete com todos os folhetos publicados de parte a parte e entrou a estudar profundamente o misterioso drama da Judéia. Fez quanto pôde para absorver o espírito e esquecer a esquiva Margarida. Era-lhe impossível. Um dia, de manhã, apareceu-lhe em casa o filho de Dona Antônia. Traziam-no 2 motivos. Perguntar-lhe por que não ia a Mata-Cavalos e mostrar-lhe umas calças novas. Mendonça aprovou as calças e desculpou como pôde a ausência, dizendo que andava atarefado. Jorge não era alma que compreendesse a verdade escondida por baixo de uma palavra indiferente. Vendo Mendonça mergulhado no meio de uma chusma de livros e folhetos, perguntou-lhe se estava estudando para ser deputado. Jorge cuidava que se estudava para ser deputado. Não, respondeu Mendonça. É verdade que a prima também lá anda com os livros? E não creio que pretendia ir à Câmara. Ah, sua prima? Não, imagina. Não faz outra coisa. Fecha-se no quarto e passa os dias inteiros a ler. Informado por Jorge, Mendonça supôs que Margarida era nada menos que uma mulher de letras. Alguma modesta poetisa que esquecia o amor dos homens nos braços das musas. A suposição era gratuita e filha mesmo de um espírito cego pelo amor como o de Mendonça. Há várias razões para ler, muito sem ter comércio com as musas. Note que a prima nunca leu tanto. Agora é que lhe deu para isto.
disse Jorge, tirando a charuteira um magnífico Havana do valor de 3 tostões, e oferecendo outro a Mendonça. "Fume isto", continuou ele. "Fume e diga-me se há ninguém como Bernardo para ter charutos bons." Gastos os charutos, Jorge despediu-se do médico, levando a promessa de que este iria à casa de Dona Antônia o mais cedo que pudesse. No fim de 15 dias, Mendonça voltou a Mata-Cavalos. Encontrou na sala Andrade e Dona Antônia, que o receberam com aleluias. Mendonça parecia com efeito ressurgir de um túmulo. Tinha emagrecido e empalidecido. A melancolia dava-lhe ao rosto maior expressão de abatimento. Alegou trabalhos extraordinários e entrou a conversar alegremente como dantes. Mas essa alegria, como se compreende, era toda forçada. No fim de um quarto de hora, a tristeza apossou-se-lhe outra vez do rosto. Durante esse tempo, Margarida não apareceu na sala. Mendonça, que até então não perguntara por ela, não sei por que razão, vendo que ela não aparecia, perguntou se estava doente. Dona Antônia respondeu-lhe que Margarida estava um pouco incomodada. O incômodo de Margarida durou uns 3 dias. Era uma simples dor de cabeça, que o primo atribuiu à apurada leitura. No fim de alguns dias mais, Dona Antônia foi surpreendida com uma lembrança de Margarida. A viúva queria ir viver na roça algum tempo. "Aborreceste a cidade?" perguntou a boa velha. "Alguma coisa", respondeu Margarida. "Queria ir viver uns 2 meses na roça." Dona Antônia não podia recusar nada à sobrinha. Concordou em ir para a roça e começar os preparativos. Mendonça soube da mudança no rócio, andando a passear de noite. Disse-lhe o Jorge na ocasião de ir para o alcazar. Para o rapaz era uma fortuna aquela mudança, pois suprimia-lhe a única obrigação que ainda tinha neste mundo, que era de ir jantar com a mãe. Não achou Mendonça nada de admirar na resolução. As resoluções de Margarida começavam a parecer-lhe simplicidades. Quando voltou para casa, encontrou um bilhete de Dona Antônia concebido nesses termos: "Temos de ir para fora alguns meses. Espero que não nos deixe sem despedir-se de nós. A partida é sábado, e eu quero incumbi-lo de uma coisa." Mendonça tomou chá e dispôs-se a dormir. Não pôde. Quis ler. Estava incapaz disso. Era cedo. Saiu. Insensivelmente dirigiu os passos para Mata-Cavalos. A casa de Dona Antônia estava fechada e silenciosa. Evidentemente estava já dormindo. Mendonça passou adiante e parou junto da grade do jardim adjacente à casa. De fora podia ver a janela do quarto de Margarida, pouco elevada, e dando para o jardim. Havia luz dentro, naturalmente Margarida estava acordada. Mendonça deu mais alguns passos. A porta do jardim estava aberta. Mendonça sentiu pulsar-lhe o coração com força desconhecida. Surgiu-lhe no espírito uma suspeita. Não há coração confiante que não tenha desfalecimentos destes. Além de que, seria errada a suspeita? Mendonça, entretanto, não tinha nenhum direito à viúva. Fora repelido categoricamente. Se havia algum dever na parte dele, era a retirada e o silêncio. Mendonça quis conservar-se no limite que lhe estava marcado. A porta aberta do jardim podia ser esquecimento da parte dos fâmulos. O médico refletiu bem que aquilo tudo era fortuito e, fazendo um esforço, afastou-se do lugar. Adiante parou e refletiu. Havia um demônio que o impelia por aquela porta dentro. Mendonça voltou e entrou com precaução. Apenas dera alguns passos, surgiu-lhe em frente Mrs. Dollar latindo. Parece que a galga saíra de casa sem ser pressentida. Mendonça amimou-a
e a cadelinha parece que reconheceu o médico, porque trocou os latidos em festa. Na parede do quarto de Margarida, desenhou-se uma sombra de mulher. Era a viúva que chegava à janela para ver a causa do ruído. Mendonça coseu-se como pôde com uns arbustos que ficava junto da grade. Não vendo ninguém, Margarida voltou para dentro. Passado alguns minutos, Mendonça saiu do lugar em que se achava e dirigiu-se para o lado da janela da viúva. Acompanhava-o Mrs. Dollar. Do jardim não podia olhar, ainda que fosse mais alto, para o aposento da moça. A cadelinha apenas chegou àquele ponto. Subiu ligeira uma escada de pedra que comunicava o jardim com a casa. A porta do quarto de Margarida ficava justamente no corredor que se seguia à escada. A porta estava aberta. O rapaz imitou a cadelinha. Subiu os 6 degraus de pedra vagarosamente. Quando pôs o pé no último, ouviu Mrs. Dollar pulando no quarto e vindo latir à porta, como se avisando a Margarida de que se aproximava um estranho. Mendonça deu mais um passo, mas nesse momento atravessou o jardim um escravo que acudia ao latido da cadelinha. O escravo examinou o jardim e, não vendo ninguém, retirou-se. Margarida foi à janela e perguntou o que era. O escravo explicou-lhe e tranquilizou-a, dizendo que não havia ninguém. Justamente quando ela saía da janela, aparecia à porta a figura de Mendonça. Margarida estremeceu por um abalo nervoso. Ficou mais pálida do que era. Depois, concentrando os olhos toda a soma de indignação que podia conter um coração, perguntou-lhe com voz trêmula: Que era aqui? Foi neste momento, e só então, que Mendonça reconheceu toda a baixeza de seu procedimento. E, para falar mais acertadamente, toda a alucinação de seu espírito, pareceu-lhe ver em Margarida a figura de sua consciência a exprobrar-lhe tamanha indignidade. O pobre rapaz não procurou desculpar-se. A sua resposta foi singela e verdadeira. Sei que cometi um ato infame, disse ele. Não tinha razão para isso. Estava louco. Agora conheço a extensão do mal. Não lhe peço que me desculpe, dona Margarida. Não lhe peço que me desculpe, dona Margarida. Não mereço perdão. Mereço desprezo. Adeus. Compreendo, senhor, disse Margarida. Quer obrigar-me pela força do descrédito quando me não pode obrigar pelo coração. Não é de cavalheiro. Oh, isso! Juro que não foi tal o meu pensamento. Margarida caiu numa cadeira parecendo chorar. Mendonça deu um passo para entrar, visto que até então não saíra da porta. Margarida levantou os olhos cobertos de lágrimas e com um gesto imperioso mostrou-lhe que saísse. Mendonça obedeceu. Nenhum nem outro dormiram nessa noite. Ambos curvavam-se ao peso da vergonha. Mas, por honra de Mendonça, a dele era maior que a dela, e a dor de uma não ombreava com o remorso de outro.